Oi, pessoal. Estamos aqui para fazer um especial de Dia dos Pais e trazer, né, a questão, porque a gente sempre fala de complexo paterno e a gente vai para o lado negativo do complexo paterno, e a gente queria também fazer o positivo, né, a questão de como a visão junguiana também pode ser, nessa questão da dualidade, nutridora também dessa paternidade. E aí a gente tem o Wagner, que está membro analista em formação do IGEP, e nosso querido mestre, professor, formador, Valdemar Magaldi Filho, que é o dono do IGEP, nosso mestre que querido. Que dono sempre... é muito legal, dono. Não é dono? É porque eu gosto que a Simone fala assim, eu sou fundador, mas é... Dono. É o patriarca do IGEP, não. Patriarca nem dono de mim mesmo. É o pai de todos ali, né? A cabeça paterna do nosso, né, Instituto Querido e Amado. E é um paizão também, né? Então, assim, ele veio aqui para ajudar e acrescentar muito no nosso conhecimento sobre o tema, porque a gente quer, na verdade, trazer uma coisa mais fluida, né, para o pessoal que não tem acesso à psicologia analítica de forma acadêmica, entender como isso acontece no dia a dia. Conta aí pra gente, Val, como é que você vê essa coisa do complexo paterno no dia a dia de forma positiva, assim? É difícil, né? É complexo paterno. Eu sempre digo, né, que quando a gente fala, isso é básico, né? Chamamos a palavra complexo, que os complexos são equivalentes aos órgãos, né, do organismo, ou seja, o complexo são os órgãos do psiquismo. Ninguém vive sem um coração, ninguém vive sem um complexo materno ou paterno. O complexo paterno, especificamente, ele tem como base fundante as questões, né, de separar, delimitar, proteger, prover. Essa é a base do complexo paterno. Então, uma paternidade saudável implica em estabelecer com a prole, com os filhos, esse exercício, né, de saber fazer a separação, ou seja, a ensinar a diferenciar, né, o positivo do negativo, o construtivo do destrutivo, o saudável do patológico, né, proteger, incentivar a ir para a vida, se realizar, né, e estabelecer limites e regras claras. Isso é a base do patriarcado, isso é a base do complexo paterno saudável. Só que eu sempre digo que isso, como Jung coloca no livro do Desenvolvimento da Personalidade, não pode ser teatro, não há máscara, né? Tem que ser vivenciado, tem que ser verdadeiro, né? Um pai que faz tudo isso só como uma máscara teatral, mas lá no mundo interno dele, ele não faz nada disso. Um pai que fala para o filho que ele tem que buscar realização, mas é um indivíduo absolutamente infeliz e mal realizado, o que ele está passando para o filho é exatamente a infelicidade e a má realização dele. E isso vai fazer que lá no futuro os filhos tentem reparar a vida não vivida ou mal vivida, ou, né, mal vivida ou não vivida desses pais. Então, eu acho que o maior compromisso que um pai e uma mãe, mas aqui, mais especificamente o pai, tem que ter com os filhos, é com eles mesmos, antes de mais nada. E você, Wagner? Você é pai de 3, né? Fala aí um pouco. Pois é. Eu acho que, eu não sei, o Val, né, na experiência paterna dele, mas eu considero que a minha experiência paterna seja aquela mais significativa na minha vida, em vários aspectos. É aquela que mais me transforma. Eu acho que nada me faz amadurecer tanto quanto os meus filhos. E é impressionante, às vezes, com que você se depara com situações em que o teu filho está revelando algo seu que você não quer enxergar, né? Ele, de fato, aquela história que o Jung fala, né? O Val pode me corrigir, mas que a criança é o repositório do inconsciente familiar, isso é gritante, né? E eu diria que não só a criança, mas depois o próprio adolescente, né? Quando ele tem uma reação, ele fala de uma maneira com você que você fala, gente do céu, eu fiz isso com ele.
Ou ele fala com a irmã, aí você fala, e agora, né? Como é que eu vou dar uma dura? Então, o que o Val falou agora é perfeito. Porque se você não olha para si, o seu filho vai obrigá-lo a olhar para si, para você conseguir se relacionar com ele da melhor maneira possível. Então, ele vai trazer esse impacto inevitavelmente, né? Então, a experiência paterna, ela obrigatoriamente te traz um amadurecimento. E é triste, né? Por mais que a gente queira trazer uma perspectiva positiva, não dá muito para a gente só falar do positivo sem trazer como contraparte, até Claro. como paralelo, né, Bárbara? O aspecto negativo. Mas é triste quando a gente olha e percebe que há um índice de abandono paterno gigantesco, né? Talvez seja a maior epidemia, uma das piores epidemias que a gente possa viver. No podcast que eu fiz com a Dani, que eu falava também de complexo paterno, eu lembro de uma vez estar participando de um curso de pós-graduação lá em 2006, ainda voltado para a área de jornalismo, né? Um curso de jornalismo literário. E uma das minhas colegas trabalhava na época a Fundação Casa. E ela trouxe para mim uma informação que me chocou. Ela falou: olha, estima-se com uma estatística básica feita que na ala masculina, né, na parte masculina da Fundação Casa, 95% dos internos sejam órfãos de pai. E aí isso dá uma medida do que o Val falou um pouquinho da importância do complexo paterno como um grande parteiro da criança, do mundo imaginal, do útero imaginal da infância para a vida adulta. Só que isso não pode ser feito de uma forma abrutalhada, porque senão o mundo para o qual você está levando o teu filho vai parecer aterrorizante, que muitas vezes acontece. E tampouco pode se dar com você, como pai, fugindo dessa responsabilidade, né? Então, é uma responsabilidade enorme, não é pouca coisa, e talvez a maior parte, ou boa parte das pessoas acabem não tendo dificuldade. Difícil vai ser sempre. Você vai sofrer, você vai errar, você tem que estar disposto a não ser perfeito, porque também buscar a tal da perfeição, o que é a perfeição, né? Não sei, mas disposto a perceber que você errou e corrigir. Ter a humildade de falar: sou frágil, errei, vamos lá, o que eu posso fazer para melhorar e tentar corrigir. É A isso que eu gente tem vejo. vivido, a gente vive também a questão da história, né? Assim, que impõe também determinadas ideias do que essa paternidade é adequada, né? Como ela seria adequada. Eu gosto muito do livro da Bolin, que ela fala, O Homem e os Deuses, que ela vai falando sobre a relação dos homens e dos deuses, e ela fala um pouco da paternidade de cada deus, né? E ela fala que antes da década de 70, eram pais mais saturninos, né? Tinha aquela coisa do castigo mais distante, né? Tinha uma coisa assim. Depois vem um deus, uma paternidade apolínea, né? Que é a coisa da perfeição, exigir perfeição. Você precisa ser melhor, você precisa, né, superar. E a gente vivia agora há pouco, eu acho que tem mudado um pouco isso agora, hoje, né? Mas, assim, uma paternidade Zeus. Eu sou amigo do meu filho, é meu brother, né? E que também traz uma desregulação, porque todos os deuses vivem em nós, né? Então, assim, o que seria uma paternidade frutífera, né, nessas questões dos deuses, os deuses que habitam em nós? É um Netuno que defende o filho certo, né? Não fica chorando pitanga, não se misture com essa gentalha, né? Ser amigo, ter uma relação, mas também ter uma imposição. Olha só, tem uma hierarquia aqui. Você precisa ir para o mundo, exigir essa coisa de ir para o mundo, apolínea, mas assim, eu vou te acolher se você errar. Qual é a medida? A gente não tem essa medida, né? Mas é interessante ver como os deuses habitam em nós, né? E nessa paternidade que a gente viveu ou que a gente conviveu. Como isso também afetou a gente aí para o mundo, né? Eu não sei para vocês como isso soa, assim, porque a gente também é meio escravo do nosso tempo, né? Do tempo que a gente vive. O momento hoje é um momento crítico, né? Ou seja, nós temos uma ausência, né, da presença paterna na grande maioria das estruturas familiares, né? A gente tem aí uma quantidade enorme, né, de famílias sem a presença de uma referência paterna minimamente saudável, né? É uma quantidade gigante de mães solteiras, né? Ou mães que o pai desapareceu e nem a pensão paga, inclusive, né? Os exemplos a gente tem até em níveis socioeconômicos
elevados, né? A quantidade enorme de jogador de futebol que faz filho, nós somos filho, essas maluquices toda aí, né? E aí o que a gente entende como uma paternidade saudável, né? A paternidade saudável começa, em primeiro lugar, pela presença desta referência paterna, né? E a presença estabelecendo uma escuta empática, né? Tentando validar o sentimento da criança, né? E isso já cai por terra logo de cara, né? Além do mais, uma qualidade de tempo dedicada, né? Incluindo a desconexão digital, né? A gente vê claramente, né? Eu vou muito em restaurante com a minha família, às vezes a gente vê pai com 2 ou 3 filhos sem mãe, ou seja, já é pai separado, que está no fim de semana com os filhos, e o cara está lá no celular o tempo todo, e os filhos nos seus tablets e celular também, e não tem interação nenhuma. Então, qual é o contato que tem com esses filhos, né? Participação na rotina, participa da rotina, né? Não participa, tem diálogo, tem um afeto firme, consistente, tem uma palavra mantida quando combinado, né? Assim, tem um incentivo, né, para enfrentamento das adversidades, né? Não tem. Então, a gente está criando aí uma quantidade enorme de jovens, e a cada geração a gente vê isso se avolumar, que acaba indo para droga-adicção, né, para consumo abusivo, para delinquência. Por quê? Porque não tem a referência, principalmente a referência paterna saudável, né? Quando muito tem um pai que paga por força de lei, né, aquilo que é o mínimo da pensão alimentícia. Eu já atendi alguns homens separados que têm filhos e que estão em novos relacionamentos, e o novo relacionamento tem raiva, tem inveja, sei lá, tem competição com a antiga companheira do cara, mas inclusive tem problema com os filhos, e fica fazendo o cara pagar menos pensão, contribuir menos, né? Sim, de alguma maneira, destruir a vida da ex-companheira. E eu digo para eles, queridos, se você quer bem os teus filhos, você tinha que fazer o inverso. Você tinha que ajudar a tua ex-companheira, porque é a mãe dos teus filhos. Você tinha que pagar terapia para elas, querer que ela se torne uma pessoa realizada, feliz, porque a maior forma de educar é o exemplo, como eu disse no início. Só que não é o exemplo da aparência, é o exemplo da vida anímica. E se a mãe está infeliz, o pai está infeliz e estão em conflito, esse conflito vai para o íntimo desses filhos. Eles são fruto de uma discórdia e não de uma concórdia. E aí o que vai gerar do futuro desses seres? Só raiva, competição, né? Culpa e um monte de ressentimento. É triste isso, né? É triste, Val. Você falou uma coisa muito importante, né? A gente falou do pai ser o parteiro, né? Do mundo imaginal, do útero imaginal da infância para a vida. E nessa primeira fase mesmo, em que a mãe é de suma importância, praticamente existe aí um monopólio, né? Alguns pais até ficam enciumados. Eu conheço algumas histórias de pais que querem, às vezes, cuidar, né? Ter aquele cuidado, e é importante também que ajude, que participe e tal. Ficam meio enciumados com essa relação muito próxima que existe entre o filho e uma mãe. É um negócio realmente muito poderoso. E o Val falou uma coisa, é parte sim, embora a gente nem sempre faça isso com sucesso, né? Mas é parte e necessário que se olhe para isso, que é função do pai, sobretudo na primeira infância, cuidar da mãe. O papel do pai é cuidar da mãe, é dela que você tem que cuidar, porque faz parte do processo de educação do teu filho, inclusive como exemplo, né, para ele. Então, muitas vezes, o camarada fica deslocado nessa primeira etapa, mas porque ele não entendeu que não é necessariamente, o papel dele não é tanto assim se dedicar ou fazer alguma coisa para a criança, mas é fazer algo pela mãe, que está por causa de um período de altamente demandante, né? Então, nem sempre isso é visto. Bárbara, você falou dos tipos de pai, né? E me passou aquela, que eu não li o livro, mas me passou aquela a tabelinha,
E fui olhando ali, eu falei, cara, fui me identificando com um monte. E é engraçado pensar que, como eu sou pai de menino e pai de menina, como as coisas mudaram de uma forma orgânica, sem que eu compreendesse muito bem, elas foram acontecendo antes. Quando eu me tornei pai do meu menino, até quando minha esposa engravidou, eu era muito jovem, eu fui pai com 23 anos. E naquele momento eu me endureci absurdamente, né? Porque eu também estava nascendo para o mundo, precisando ganhar minha grana, agora vou ser pai de família, preciso correr atrás, então eu endureci muito, eu precisava ser o cara. E eu sinto, eu até sinto um pouco tanto quanto Saturnino, quanto o pai do meu primeiro filho. E, né? Claro, eu me vejo muito Hermes ali olhando, mas todos eles participam do teu construto. E quando a minha esposa engravida da minha segunda filha, 7 anos depois, eu já próximo dos 30 e mais maduro, mas eu vi, antes mesmo de saber que seria uma menina, eu comecei a passar por umas transformações internas que eu não sabia de onde vinha. E eu fui paulatino, e eu percebi que eu precisava amolecer. Amolecer no bom sentido, não no mau sentido, mas ser mais flexível, de enxergar o mundo de outra maneira, de uma maneira talvez menos rígida, menos marcial, e de uma maneira um pouco mais relacional, mais erótica, no sentido mais feminino mesmo. Isso foi muito marcante. Claro que na hora eu não consegui fazer essa conexão. Mas depois, olhando, e até com os estudos da psicologia analítica, eu percebi que eu fui passando por uma transformação orgânica, como se o meu organismo, o meu inconsciente estivesse me guiando numa direção que eu precisava me adaptar, eu precisava aprender. Foi isso. Seu retorno de Saturno te chamou para a mudança, né? Pois é, exatamente. Exatamente. Estava bem no retorno de Saturno. Te chama para mudança. É interessante isso, né? Dos 7 aos 14 é a idade que o complexo paterno está mais atuante, né? Não que a gente. E como é que isso é para vocês, assim, nessa época dos filhos de vocês? Como é que vocês viram isso? Assim, mesmo que não tenham tido a questão do estudo ainda, como é que vocês sentiram isso? Porque quando vai para o mundo, vai se relacionar com o outro, vai conquistar o colégio, né? Eu falo muito que creche é mãe e colégio é pai, né? Dessa coisa de ter seu próprio espaço, seus amigos. Como é que foi isso para vocês? Começa, Val. É complexo, né? Porque, infelizmente, hoje, né, eu estou vivendo a experiência de ser avô, né? Com quase 70 anos de idade, e meu filho com 40. Meu filho, quando veio à minha vida, eu estava com 29 e vivendo uma mudança enorme, saindo do mundo corporativo, ingressando, né, para o mundo da psicologia. A Simone também tinha saído do mundo corporativo, então a gente estava com um monte de medo, insegurança, se a coisa ia acontecer, não ia acontecer, e mais um bebezinho em casa, e fora isso, a minha sogra morre, meu pai morre, então tudo no momento, né? E aí eu assumi o movimento de modo tração absoluta e fui para a vida, né? Para poder lidar com essa questão mesmo da biosubsistência, do território, né? E eu perdi, e hoje eu fico muito ressentido com isso, muito daquilo que eu poderia viver na relação com esse desabrochar dessa criança, né? Hoje eu vejo claramente, e falo isso claramente, que até os 2, 3 anos de idade é toda a construção, né, da personalidade, do caráter, da base psíquica de todo ser humano. E nesse momento, né, se você tem o patriarcado e o matriarcado saudáveis, né, dando sustento, né, dando acolhimento para essa criança, isso é um ganho assim absolutamente maravilhoso, não só para a criança, para a humanidade como um todo, né? Porque a gente tem que pensar no maior, né? Não adianta eu querer o melhor para o meu filho e deixar para ele um mundo todo destruído, né? Que adianta eu dar para ele isso que esses idiotas desses pais dão a melhor escola, dão melhor não sei o quê, melhor não sei o que lá, e não tem o menor compromisso social, não tem o menor compromisso
com a humanidade. E a humanidade está se destruindo, né? Semana passada, o anúncio foi que nós consumimos o primeiro ano do planeta, ou seja, em meio ano consumimos um ano de planeta. Daqui para frente o planeta não se regenera naquilo que nós vamos construir. E é isso que nós vamos deixar para esses futuros jovens que estão vindo, para o meu neto. Isso me deixa muito angustiado, né? Não adianta eu municiar ele com os melhores recursos e deixar ele no mundo todo destruído. Isso naquela época eu não tinha a menor noção, porque também nada disso vinha para nós. Hoje a gente tem tanta informação e tanto conhecimento que eu acho um absurdo um pai jovem não estar comprometido com esse futuro, porque hoje essa informação está aí à disposição, né? O problema é parar para ouvir isso, né? E se sensibilizar e se comprometer com isso, né? Porque a gente está vendo um caminho oposto, né? No geral, não é? Da minha parte, Bárbara, assim, aquilo que o Val falou, querendo ou não, ali com 23 anos, precisando também fazer a roda girar, literalmente, correr atrás, né? Eu acompanhei, eu considero que eu participei bastante desse processo, mais ali da Terra Infância, de alguma maneira, até dos outros, mas poderia ter sido mais. Eu me recordo que quando eu começo a minha transição, por exemplo, com o meu menino eu acompanhei, o meu mais velho, e até hoje acompanho, faço, né, mesmo ele já adulto, mas eu percebi que quando eu começo a minha transição, as minhas filhas estão ali uma com 4, com 6, 5, outra com 3, 4, 3, enfim, 5, 6, e eu saio do trabalho que eu ia permanentemente e fico mais em casa. E aí, até a minha esposa, que tinha um emprego mais fixo, eu começo a trabalhar de casa e tudo mais, eu cumpro mais esse papel de ir na escola, e não sei o quê. Eu sempre fui muito de participar das reuniões e tudo mais, então eu sempre tive uma presença, mas eu senti que com elas eu participei mais. E aí eu vi que como era importante também, talvez eu estar mais próximo ali do meu mais velho nesse momento. Embora eu estivesse, a gente sente falta, né? O que o Val falou, com essa experiência de avô que eu ainda não tive, mas espero ter também, né? Você percebe coisas que eu acho que eu não consegui perceber, e já com essa diferença de idade, mais velho, eu consigo perceber. Imagina na posição de avô, quantas coisas você não vai enxergar que você fala, putz, passou despercebido. Eu estou vivendo um momento mágico, né? Eu lembro que e além de tudo, né? Meu pai era um cara de 1927, né? Que nasceu, passou pela Segunda Guerra Mundial. Ele era neurótico, claro, né? Além de tudo, um indivíduo, né? Bem alinhado com o espírito da época. Então ele era, né, homofóbico, machista e absolutamente heteronormativo e tudo mais, né? Preconceituoso. E o relacionamento dele comigo era um relacionamento padrão daquele contexto, né? Ou seja, a demonstração de carinho dele para comigo era tapa na cabeça. E aí, foi bem na escola? Como é que foi? Tudo legal? É assim, né? Eu tomava uns porradas assim e acabou, né? Mas ele me educou desse jeito e me dizia duas palavras que, por um lado, eram muito cruéis, mas forjaram o meu caráter, né? Uma delas foi: se você trouxer problema para casa, você vai ter 2 problemas. O que você trouxe e o que você vai criar aqui. E se eu descobrir que você apanhou na rua, você apanha aqui em casa também. Um pai bacana, né? Que me incentivou em todos os sentidos, né? Eu tive que, como se diz aí, me virar sozinho. Eu era filho único, né? Então foi muito complicado. E dei azar, porque ele morre muito jovem. Eu tinha 26, 27, e eu estava acabando de ter meu filho, né? Então, aí a coisa foi... E ainda sobrou minha mãe para eu cuidar, né? Porque aí a coisa complicou muito, eu tive que acelerar demais. E aí eu comecei logo a fazer análise com o Leon e fui transferindo, talvez, essa referência paterna para o meu analista, né? Mas ele foi muito pau, também não deixou. Até que eu li um livro muito interessante de um analista junguiano, canadense, de Quebec, né? Canadense francês,
chamado, o nome do autor é Guy Corneau, o nome do livro é Pai Ausente e Filho Carente. E ele diz que, na realidade, pelo construto patriarcal, todo filho é filho de um pai ausente, por mais que esse pai tente se tornar presente na vida do filho. Porque essa ferida da ausência, da intimidade, né? Essa ferida da dificuldade que o masculino tem com o eros, né? Que faz parte do núcleo do feminino, o masculino tem intimidade com o logos, que separa, que divide, que limita, que delimita, é muito grande. Então, quando você vê a intimidade, né, de uma mãe com seus filhos, e principalmente com as filhas, é absolutamente profunda, e jamais a gente vai conseguir essa intimidade com um filho ou com uma filha. Né? É impossível, porque tem um outro universo aí na história, e a gente tem que entender isso também, porque são funções diferentes, são princípios diferentes. Né? E é isso. Então, no fundo, todo filho ou filha carrega uma certa sensação de ausência dessa intimidade anímica do pai, por mais que esse pai se esforce. E no caso, aí falando já na psicologia analítica de Jung, como a construção da referência do masculino para o menino, e da referência do princípio masculino, que a gente chama de ânimos, na menina, começa a partir da mãe, se essa mãe tem uma visão distorcida deste pai biológico, esta referência também, de alguma maneira, vai interditar ou filtrar a relação, né, concreta com esse pai biológico, mesmo ele estando presente. Isso é um drama enorme, né? Porque a criança vai assimilar a referência do pai, num primeiro momento, até 1 ano e meio, 2, através da mãe. Isso é um nó. Por isso que a gente precisa estar bem legal com a mãe, né? Nesse primeiro 1 ano e meio. É muito interessante, Val, isso que você colocou, porque faz muito sentido mesmo na experiência prática, né? Porque, de fato, é aquilo que você colocou. Imagina, se a ausência já é inevitável, imagina então quando essa ausência é de forma escrachada, explícita, ela é física, ela é em todos os sentidos, né? Eu acho muito interessante o que você colocou. Bárbara, acho que esse arrebate do Valdemar é o nosso Eu gancho acho bom. Para terminar aqui, para né? terminar, exato. Porque é isso, eu acho que é isso, gente. Obrigada. Minha avó fala uma frase dessa fase da vida das crianças pequenas, que era assim: os dias são longos, os anos são curtos. Porque realmente é uma luta pela sobrevivência quando eles estão pequenos. A paternidade, eu acho que ser avô deve ser muito melhor por causa disso, porque você acompanha com outro olhar. Também quero ser, quando crescer, né? Então, é isso, a gente ter esse olhar com a sabedoria que a gente não tem quando você está ali na função prática, né? Então, encerro aqui, agradeço demais a presença, o compartilhamento do Valdemar, do professor Valdemar, de você, Wagner, e que o pessoal do nosso podcast continue nos ouvindo e nos acompanhando aí. Feliz Dia dos Pais para todos os papais. Beijos. Obrigado, Bárbara. Valeu. Obrigado, Val. Valeu. Tchau.